Olá, tudo bem? Vamos à nossa próxima aula, né? Vamos continuar aqui o nosso curso. É, só voltando um pouquinho ao vídeo anterior. No vídeo anterior, gente, o que a gente fez? A gente memorizou uma sequência de palavras. A gente aprendeu uma técnica de associação de palavras, né? A técnica da corrente, né? Ou a técnica de associação. Não importa o nome, você não precisa de memorizar o nome da técnica. Você tem que entender que a técnica é uma associação de palavras, uma sequência de palavras. Então eu peguei lá uma sequência de 60 palavras e memorizei as 60 palavras numa ordem, tá? Usando, né, a estratégia da memorização, que tem que ser ridículo, tem que ser ilógico. Quanto mais maluco, quanto mais engraçado, quanto mais você envolver os sentidos na sua memorização, melhor. Tá? Então, a gente usou toda essa estratégia para memorizar uma sequência de palavras. Só que essa técnica ela tem um problema. Qual que é o problema dessa técnica? Quando eu faço essa associação de palavras, se eu preciso acessar uma informação lá no meio, eu tenho uma sequência de 60 palavras, tudo bem? Se eu preciso acessar a informação que está lá no meio, a 30ª palavra, o que eu teria que fazer? Eu teria que revisar toda a associação para chegar lá na 30ª. Eu teria que vir lá da primeira palavra, taco, tela, boné, selo, né, para chegar na 30ª palavra. Olha o problema disso aí. Se você memoriza lá uma sequência de 1000 palavras, tá, que agora vocês perceberam que não é difícil, tá, usando a técnica é relativamente simples. Se você memoriza uma sequência de 1000 palavras e você precisa acessar um conteúdo que está lá no meio daquela sequência, você vai ter que começar lá da primeira até chegar naquela palavra, na palavra de número 532. Pô, não tem jeito, né? Então, existe uma técnica mais eficiente. Tá? É o que nós vamos passar aqui agora, que é a técnica que trabalha gatilho de memória. Então, o que é o gatilho de memória? Vamos revisar lá o gatilho. Lembra lá da história do Alberto? Que o cara pediu, o colega dele pediu para ele levar um livro lá na faculdade, né? E ele estava esquecendo de levar o livro, todos os dias ele chegava na faculdade, esquecia de levar o livro para o amigo dele, né? Então o que ele fez? Ele criou uma estratégia. Qual foi a estratégia? Ele falou assim, na hora que toda vez que eu olho para o rosto do meu amigo, desse meu colega, eu me lembro do livro, mas não adianta mais. Na hora que eu estou na faculdade eu olho para ele, já não dá para eu voltar para casa e buscar o livro. Então, o que eu fiz? E o que ele fez? Ele criou a estratégia. Qual foi a estratégia? Qual que é a última coisa que eu vejo na minha casa, né, antes de sair de casa, que vai me fazer lembrar do livro? Então, ele tinha que criar uma associação entre algo da casa dele, né, de preferência a última coisa que ele visse antes de sair de casa, e o livro. Então, ele imaginou o livro comendo a porta da casa dele. Ele criou um gatilho. Então, nós vamos usar gatilho de memória. E o que a gente vai usar nessa técnica como gatilho de memória agora? Nós vamos usar a técnica chamada mapa corporal. Nós vamos usar o nosso corpo, que é algo conhecido de todos, né? Todo mundo conhece o próprio corpo, e cada parte do nosso corpo vai funcionar como um gatilho de memória. Então, eu vou armazenar informação às partes do meu corpo. Tudo bem? Então, eu vou abrir o slide em tela cheia para vocês verem aí como que vai funcionar. Como que vai funcionar isso, gente? A técnica se chama mapa corporal. Essa técnica eu aprendi num curso com o Renato Alves, ele é campeão brasileiro de memorização. Então, a técnica não é minha, não foi eu que criei, é uma técnica, né, que ele ensinou no curso dele. Né, eu estou reproduzindo a técnica aqui, mas, né, fica aí né, a informação, a técnica não é minha, não foi eu que criei. Tá? Então, como que vai funcionar, gente? Eu vou selecionar partes do meu corpo, então eu vou fixar essas partes, tudo bem? Então, eu vou aparecer aí embaixo no videozinho para vocês entenderem. Eu vou pegar as partes do meu corpo, né, começando de cima para baixo, então eu vou começar na cabeça e vou terminar no pé, tudo bem? E eu vou fixar essas partes. E a partir daí, eu tenho que obedecer uma ordem, uma sequência. Primeiro vai ser a cabeça, depois a testa, eu vou sempre descendo, depois os olhos, né, a orelha. Então, nós vamos primeiro fixar as partes do corpo. Uma vez fixadas as partes do corpo, eu vou armazenar informações às partes do corpo.
Então, eu vou pegar uma informação nova e vou associar, usando a regra, né, a técnica de associação, que vocês viram lá atrás, nós vamos usar essa técnica de associação para poder associar informações às partes do corpo. Então, eu vou abrir aqui em tela cheia, que eu preciso aparecer de corpo inteiro para vocês entenderem melhor essa técnica. Tá? Então, olha só, nós vamos usar as partes do corpo. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, gente, é fixar as partes do corpo que serão usadas como gatilho de memória. Nós vamos fixar 14 partes, então são 10, né, mais 4, 14 partes. 14 partes do corpo, tá? Então, eu vou fazer aqui, se você puder ficar de pé e fazer, né, repetir comigo todas as técnicas, né, de preferência se você estiver sozinho, fecha a porta do seu quarto, não deixa ninguém ver, senão vão achar que você está ficando doido, tá? Então, vamos lá, vamos fixar as partes do corpo para depois a gente armazenar informação a essas partes do corpo. Então, a primeira parte do corpo, gente, é a cabeça, tá? Então, vai dedilhando a cabeça aí, bate o dedo na cabeça, tá? É a primeira parte do nosso corpo, tá? Então, eu vou começar de cima e vou terminar lá no pé. Vou começar na cabeça e vou terminar no pé. A segunda parte é a testa. Então, eu estou descendo. A terceira parte, gente, são os olhos. Na direção dos olhos, eu tenho a orelha, quarta. Então, o quarto gatilho são as orelhas. Tudo bem? O quinto gatilho, vou continuar descendo. O olho já foi. O quinto gatilho é o nariz. O sexto, a boca. O sétimo gatilho, o pescoço. O oitavo gatilho, o peito, essa região do meio do peito aqui, ó, externo, tá? O peito. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, peito. O nono gatilho são as mãos, tá? Nono. Não precisa guardar número, tá, gente? É só a ordem. Eu quero que vocês memorizem a ordem. O nono são as mãos. O décimo, o peito já foi, é o umbigo, tá? Décimo gatilho. O 11º é a região da cintura. 11º gatilho, tá? O 12º é essa região aqui da coxa. 12º gatilho. O 13º, a canela. E eu vou pedir para descer um pouquinho a câmera, que eu vou mostrar o 14º gatilho, que é o pé. Então aqui, ó, o 14º gatilho é o meu pé, tudo bem? Então vamos voltar aqui, eu vou revisar todos os gatilhos, você tem que fixar esses gatilhos na sua cabeça, tá? Eles têm que ficar fixos na sua cabeça para a gente poder usá-lo para armazenar informação. Então vamos lá, primeiro gatilho. Primeiro, cabeça, testa, os olhos, orelhas, nariz, boca, pescoço, peito, mãos, umbigo, cintura, a perna, né? A coxa, a canela e o pé. 14 gatilhos. Tudo bem? Beleza. O que nós vamos fazer agora? Eu vou abrir o slide em tela cheia. Como eu falei, a técnica eu aprendi com o Renato Alves, então está aí, né? Tem que dar o crédito. Então, o que a gente vai fazer agora, gente? Nós vamos memorizar as 14 principais obras do Jorge Amado, nessa ordem, né? Palavra por palavra, País do Carnaval, Cacau, Suor, Jubiabá, Mar Morto, tá? Usando essa técnica de gatilho. Então, eu vou aparecer aqui no videozinho aqui embaixo, tá? Então, vocês vão me ver pequenininho, mas vai dar para entender. Então, eu tenho 14 obras do Jorge Amado, que eu preciso memorizá-las. Imagine que você foi para uma prova, né? É claro que isso não acontece mais hoje, talvez antigamente isso acontecia. A professora pedia lá para você memorizar lá, quais são as principais obras do Jorge Amado, quais são as principais obras sei lá, de um poeta qualquer. Então, era uma coisa assim, meio surreal, isso não existe. Mas é para vocês entenderem que a técnica funciona com frases, tá? E ela funciona com uma quantidade grande de informações. Então, é uma técnica muito útil para você usar, por exemplo, na hora que você estiver indo para uma aula, você pode associar informações às partes do seu corpo, mas depois eu vou explicar como que você vai fazer isso. Você vai ter que limpar o corpo, né, e anotar essas informações, tirar do corpo e passar para o papel. Mas, por hora, vamos entender aqui como que vai funcionar a técnica. A técnica vai funcionar da seguinte forma. Eu vou pegar lá
o primeiro livro, tá? E vou associar ao primeiro gatilho, que é a cabeça. Tá? Então, o primeiro livro, País do Carnaval, eu vou fazer uma associação com a cabeça. E vou terminar lá no pé. O último livro é Tieta, né? Eu vou associar ao meu pé. Então, vamos lá. O primeiro livro, gente, País do Carnaval. O primeiro gatilho é a cabeça. Então, vocês vão fechar os olhos, tá? E vão imaginar, vocês vão dedilhar a cabeça aqui assim, ó, e vão imaginar um monte de gente pulando carnaval na sua cabeça. Imagina que tem lá a Marquesa de Sapucaí em cima da sua cabeça. E vocês vão repetir comigo 3 vezes. País do Carnaval, País do Carnaval, País do Carnaval. Tudo bem? Então, beleza. País do Carnaval. Segundo livro, gente. Cacau. O segundo gatilho é a testa, tá? Então, gente, o cacau é a matéria-prima de qual produto? O chocolate, né? Então, imaginem um chocolate derretido no seu dedo, tá? E você tem que fazer a associação do cacau, né, que é o nome do livro, o segundo livro, com o segundo gatilho, a testa. Então, imagine o seu dedo sujo de chocolate e você esfregando esse chocolate na testa. Sinta a textura do chocolate, né? Aquela coisa melequenta esfregando na sua testa. E você vai repetir comigo 3 vezes. Cacau, cacau, cacau. Então, qual que é o primeiro, gente? País do Carnaval. Segundo, cacau. Tudo bem? O terceiro livro, Suor. O terceiro gatilho são os olhos. Então, imagine que você está lá você está suando muito, né, e o suor está escorrendo no seu rosto e vindo para os seus olhos. Tá caindo no seu olho, está incomodando o seu olho. Então, vocês vão criar essa imagem, né, imaginar essa situação e vão repetir comigo 3 vezes o nome do livro. Suor, suor, suor. Tudo bem? Beleza. O quarto gatilho, gente, são as orelhas. E o quarto livro, Jubiabá. Tá aí o problema. Jubiabá, gente, é uma palavra criada pelo autor. O Jorge Amado ele criou essa palavra. Essa palavra não existe no dicionário. Não existe Jubiabá, não existe significado para Jubiabá. É algo que foi criado pelo autor. Então, quando você se depara com palavras que não têm significado ou com palavras muito abstratas, muito complexas, o que você vai fazer? Você pode decompor essa palavra. Jubiabá, eu posso decompor em 2 palavras novas. Juba, de leão, e aba, de boné. Então, se eu somar juba mais aba, eu tenho a palavra Jubiabá. Tudo bem? Juba mais aba. Jubiabá. Tá? Então, beleza. Eu vou associar a palavra Jubiabá às minhas orelhas. Então, imagina que em uma das orelhas, aqui na orelha direita, eu tenho a juba de um leão. Então, vocês vão pentear a juba do leão aqui, ó. Tá a juba do leão na minha orelha direita, tudo bem? A juba do leão. E na orelha esquerda, eu tenho a aba de um boné. Então, eu tenho na orelha esquerda a aba de um boné. Então, na orelha direita, a juba de um leão e na esquerda, a aba de um boné. Então, juba mais aba, Jubiabá. Então, vamos lá comigo. Vocês vão repetir 3 vezes. Jubiabá, Jubiabá, Jubiabá. Tudo bem? Beleza. Primeiro, País do Carnaval, cacau, suor, Jubiabá. Beleza. O quinto livro, gente, o quinto gatilho é o nariz. E o quinto livro, Mar Morto. Tudo bem? Então, eu tenho que associar o livro Mar Morto ao gatilho nariz. Tá? Então, imagine que você está muito gripado, tá? E você está espirrando toda hora, mas na hora de espirrar, gente, ao invés de você falar atim, você vai falar Mar Morto, tudo bem? Então, olha lá. Eu vou fazer, vocês vão repetir comigo 3 vezes. Mar Morto, Mar Morto, Mar Morto. Beleza? É ridículo, gente. É isso mesmo. É isso que vai fazer você memorizar. Tem que ser ridículo. Quanto mais ridículo, quanto mais maluca for a informação, mais fácil vai ser para a sua memória. Tá? Mais fácil vai ser você memorizar essa informação. Então vamos lá. Primeiro livro, País do Carnaval, Cacau, Suor, Jubiabá,
Mar Morto, beleza? Próximo gatilho, a boca. E o próximo livro, Capitães de Areia. Beleza? Gente, imagine que você foi para uma praia, né? Aí você está lá bem sentadão lá na praia, aí passa alguém vendendo um cupcake, né? Toda hora passa gente vendendo cupcake na praia, não é verdade? Pois é. Então você está lá na praia lá, e de repente passa alguém vendendo um cupcake. Aí você compra esse cupcake, na hora que você vai colocar esse cupcake na boca, ele escorrega da sua mão e rola na areia. Então, vocês vão imaginar lá o cupcake, né, caindo na areia. Mas só que essa imagem vai te fazer lembrar do livro Capitães de Areia. Vamos lá? Repete comigo. Capitães de Areia. Então, associando a boca, tá, gente? Então, você vai comer o cupcake, ele caiu, rolou na areia. Então, olha lá, Capitães de Areia. Capitães de Areia. Capitães de Areia. O primeiro é País do Carnaval, Cacau, Suor, Jubiabá, Mar Morto, Capitães de Areia. Beleza? Próximo gatilho, o pescoço. O próximo livro, Terras do Sem Fim. Então, eu vou associar o livro Terras do Sem Fim, o nome Terras do Sem Fim, ao meu pescoço. Então, eu estou lá naquela mesma praia, né? Você está lá bem sentadão lá na praia, de repente, estoura uma veia do seu pescoço e começa a sair Terras do Sem Fim. Tá? Então imagine você está lá sentado na praia e de repente estoura uma veia do seu pescoço, começa a sair Terras do Sem Fim. Então vocês vão repetir comigo 3 vezes. Terras do Sem Fim. Terras do Sem Fim. Terras do Sem Fim. Beleza? País do Carnaval, Cacau, Suor, Jubiabá, Mar Morto, Capitães de Areia, Terras do Sem Fim. Beleza. Próximo gatilho, gente. Essa parte do peito aqui, o externo, o centro do peito, o meio. Tá? Então eu vou descer a câmera aqui para vocês verem. Aqui, ó. Essa parte aqui do peito. Tá? É o próximo gatilho de memória. E o próximo livro é São Jorge de Ilhéus. Então eu tenho que associar o livro São Jorge de Ilhéus, o nome São Jorge de Ilhéus, ao gatilho peito. Tá? Então vocês estão lá na praia, naquela mesma praia, né? E de repente vem o São Jorge lá naquele cavalo dele, né? Ele desceu lá da lua, no cavalo, e ele vem com uma espada e crava a espada no seu peito. Então pega uma espada, né? Imagina uma espada cravada aqui no seu peito, ó, tá? Então, vocês vão repetir comigo. São Jorge. Ah, outra coisa. Bem lembrado. Para você lembrar que é Ilhéus, então, a espada é de São Jorge, né, gente? Para você lembrar de Ilhéus, vocês vão ver que ele cravou a espada no seu peito. Na hora que você tá com a espada cravada no peito, você puxar a espada um pouquinho assim, ó, você vai ver um nome gravado nessa espada. Está escrito assim, Ilhéus. Tudo bem? Então, a espada é de São Jorge, não é? Beleza. E está escrito na espada, Ilhéus. Como é que é o nome do livro, gente? São Jorge de Ilhéus. Então, vamos lá comigo. São Jorge de Ilhéus. São Jorge de Ilhéus. São Jorge de Ilhéus. Beleza? Então, primeiro, País do Carnaval, Cacau, Suor, Jubiabá, Mar Morto, Capitães de Areia, São Jorge de Ilhéus. Beleza. Próximo gatilho, as mãos. O próximo livro, Seara Vermelha. Tá? Então, nós saímos daquela praia, né? Nós fomos para o apartamento que nós alugamos lá na praia. Você saiu da praia e você chega no apartamento e o piso do apartamento é um piso vermelho. Tá? E o piso estava meio fosco, né? Uma cor meio estranha, e eu resolvi passar uma cera nesse piso. Então eu vou pedir para a câmera baixar aqui. Então, gatilho, as mãos, tá? O nome do livro, Seara Vermelha. Então nós vamos associar o livro Seara Vermelha ao meu gatilho mão, tudo bem? Então nós vamos aqui, ó. Seara Vermelha. Seara Vermelha. Seara Vermelha. Beleza? É isso mesmo, gente. É ridículo, é ilógico, é maluco. Mas é assim que você vai fazer para guardar. É assim que você vai fazer para memorizar a informação. Então vamos voltar lá. País do Carnaval, Cacau, Suor, Jubiabá, Mar Morto, Capitães de Areia, Terras do Sem Fim, São Jorge de Ilhéus, Seara Vermelha. Tudo bem? Beleza. Próximo gatilho, o umbigo. Próximo livro, Dona Flor e seus 2 maridos.
Então, gente, eu vou ter que associar o livro Dona Flor e seus dois maridos ao gatilho umbigo, tá? Então, vocês vão imaginar que do umbigo de vocês aí, ó, olha para o umbigo, você vai ver saindo uma flor do meio do umbigo, tá? E do lado da flor está saindo dois maridos, um para cada lado. Então, nasceu uma flor aqui no seu umbigo e está saindo dois maridos, um para cada lado. Então, vocês vão repetir comigo. Dona Flor e seus dois maridos. Dona Flor e seus dois maridos. Dona Flor e seus dois maridos. Tudo bem? Primeiro, País do Carnaval, Cacau, Suor, Jubiabá, Mar Morto, Capitães de Areia, Terras do Sem Fim, São Jorge de Ilhéus, Seara Vermelha, Dona Flor e seus dois maridos. Beleza? Próximo gatilho, gente, é a cintura. Tá? E o próximo livro, Tenda dos Milagres. Então, imagine aí que na cintura de vocês está crescendo ou nascendo uma tenda. Né? Imagine uma tenda aqui, ó, na cintura, né? Então, vocês vão imaginar uma tenda, uma barraca, aquelas barracas de camping. Uma tenda, uma barraca, tá? Então, vocês vão repetir comigo. Vocês vão associar o nome Tenda dos Milagres à cintura, tudo bem? Então, vocês vão repetir comigo. Vamos lá. Tenda dos Milagres. Tenda dos Milagres. Tenda dos Milagres. Beleza? País do Carnaval, Cacau, Suor, Jubiabá, Mar Morto, Capitães de Areia, Terras do Sem Fim, São Jorge de Ilhéus, Seara Vermelha, Dona Flor e seus dois maridos, Tenda dos Milagres. Beleza? O próximo gatilho é a coxa. Tá? E o próximo livro, Gabriela, Cravo e Canela. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever uma letra G aqui na coxa, tá? Vão espremer um cravo e vão bater na canela. Então, lá, G de Gabriela, cravo, canela. Vamos lá. Gabriela, cravo, canela. Gabriela, cravo, canela. Gabriela, cravo, canela. Beleza? Beleza. Eu vou continuar e no final nós vamos tirar o slide da tela e vocês vão repetir comigo. Né? Na verdade, vocês vão repetir sozinhos, eu não vou falar mais nada. E vocês vão repetir sozinhos todos os livros que vocês memorizaram. Tá? Então, vamos continuar aqui no próximo gatilho. O próximo gatilho, gente, é a canela. E o próximo livro, Teresa Batista, Cansada de Guerra. Então, eu tenho que associar o livro Teresa Batista, Cansada de Guerra à minha canela. Tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou bater na minha canela aqui, ó, como se a minha calça tivesse suja. Tá? E vou repetir 3 vezes. Teresa Batista, Cansada de Guerra. Teresa Batista, Cansada de Guerra. Teresa Batista, Cansada de Guerra. Beleza? Não vou voltar, depois eu vou voltar no final, vou voltar refazendo todos os livros, e vocês vão dar um pause no vídeo e vão revisar todos os livros, os 14 livros, associando as partes do corpo. Beleza? O último gatilho, gente, é o pé. E o último livro, Tieta. Tá? Então, nós vamos imaginar que nós voltamos para aquela praia lá que a gente estava. E a gente, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu fazia muito isso, escrever na areia com o pé. Então, a gente costuma fazer coração, né, escrever o nome, né, com o pé na areia. Então, ao invés de fazer isso, nós vamos escrever o nome Tieta. Tá? Então, vocês vão imaginar que vocês estão escrevendo com o pé o nome Tieta. Então, vamos lá comigo. Vamos escrever com o pé na areia, Tieta. Imagine que você está escrevendo, né? Cria essas imagens, Tieta. Repete comigo, Tieta, Tieta, Tieta. Então, cria a imagem, quanto mais maluca, melhor. Tá? A imagem, por si só, já é uma imagem maluca. Tá? Ela facilmente vai ser memorizada. Por quê? Porque foram imagens ridículas. Então, qual que é o segredo agora, gente? Vocês vão tirar o slide, né, vão dar um pause no vídeo e vocês vão revisar todos os livros, começando lá do País do Carnaval até Tieta. Então, lembrando dos gatilhos, né, sempre obedecendo a ordem, né, o primeiro, País do Carnaval, Cacau, Suor, Jubiabá, Mar Morto,
Capitães de Areia, Terras do Sem Fim, São Jorge de Ilhéus, Seara Vermelha, Dona Flor e seus dois maridos, Tenda dos Milagres, eu vou puxar a imagem para cá, Tenda dos Milagres, Gabriela, Cravo e Canela, Gabriela, Cravo e Canela, Teresa Batista, Cansada de Guerra e Tieta. Tá? Então, os 14 livros estão aí. É simples, tá? É uma técnica que você pode ensinar para o seu filho. Eu já ensinei essa técnica para minha filha de 6 anos. Então, é uma técnica eficiente, ela funciona. Tá? Então, eu consigo armazenar informações usando as partes do meu corpo. Qual que é o problema? Qual que é a implicação dessa técnica? Primeira vantagem dessa técnica com relação à técnica anterior. A vantagem, gente, que vocês lembram da técnica anterior que eu memorizei uma sequência de 60 palavras? Porém, se eu precisasse acessar a palavra lá no meio da sequência, a palavra número 30, a palavra 32, eu tinha que percorrer toda a sequência para eu lembrar daquela palavra. Essa técnica que eu uso como gatilho, eu não preciso mais disso. O que eu faço? Se eu preciso daquela informação, eu simplesmente vou naquele ponto. Se eu preciso saber qual livro que está associado à cintura, Tenda dos Milagres. Se eu quero saber qual livro está associado à canela, Teresa Batista, Cansada de Guerra. Qual livro está associado à minha cabeça, País do Carnaval. E assim eu consigo, sem precisar de revisar todos os pontos, eu simplesmente vou naquele ponto e busco aquela informação. Tudo bem? Então é muito eficiente. Só que tem um problema, essa técnica ela tem uma restrição. Qual que é a restrição? As partes do nosso corpo. O nosso corpo, gente, é limitado. Nós temos aí, talvez você consiga tirar aí uns 30 gatilhos do corpo, não muito mais do que isso. Tá? Então, como nós temos o corpo limitado, se eu começo, eu vou armazenando informação no corpo, vai chegar numa hora que vai travar, vai terminar. Eu tenho um corpo limitado, tudo bem? Então, a próxima técnica que nós vamos ver, que é o Palácio da Memória, ela vai ampliar isso aí. Ela vai fazer com que a gente consiga um mundo de informações, a gente consiga infinitos gatilhos, se a gente quiser, tá? Usando essa técnica de gatilho. Então, eu não vou mais precisar de usar o corpo. Essa técnica do mapa corporal, ela é útil, por exemplo, um dia que você estiver assistindo uma aula, assistindo uma palestra, você senta, você não quer anotar nada, você vai associando informações às partes do seu corpo. Então, o cara está dando uma aula de globalização. Então, você imagina um globo gigante em cima da sua cabeça, assunto principal daquela aula. Aí ele começa a falar da China. Você imagina uma bandeira da China pregada na sua testa. E ele vai falando, desenvolvendo um assunto, e você vai pegando pontos principais daquele assunto, aquelas palavras mais importantes, e vai associando as partes do seu corpo. Tá? Então, funciona muito bem, só que ela tem uma restrição, que é o limite, né, que é o nosso corpo. Outra coisa, gente, eu não posso ficar armazenando muitas vezes várias informações. Então, eu fui numa palestra hoje, eu associei as informações ao meu corpo, no dia seguinte eu vou numa outra palestra, eu vou associar outras informações ao meu corpo. Vai chegar numa hora que eu vou começar a misturar informação. Então, essa técnica ela é útil para você armazenar informação, beleza? Você chega em casa, você vai passar ela para o papel. Tá? Não dá para você ficar repetindo várias informações, armazenando muitas informações no seu corpo. Porque vai chegar numa hora que você vai misturar informações, principalmente se forem assuntos semelhantes. Tá? Então, o ideal é que você use o mapa corporal para armazenar determinada informação, mas na hora que você chegar num lugar onde você tem um papel, onde você possa fazer anotação, né, é até uma prática muito eficiente para a memória, é uma forma de você, né, até para você guardar, você vai estar usando duas estratégias, né? A primeira é a própria técnica, que é o mapa corporal, e a segunda é a estratégia de anotação. Tá? Então, você vai, na hora que você chega em casa, chegou da aula, chegou da palestra, chegou do curso que você estava fazendo, você chegou, anotou, tirou, limpou seu corpo, né? Você vai tirando aquelas informações do corpo e passando para o papel. Beleza? Técnica mapa corporal. Próxima aula nós vamos entrar na técnica de Palácio da Memória. Beleza? Até mais. Obrigado.